Bom dia, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No terceiro domingo da Páscoa, as intenções pela Santa Missa são pela saúde de Marisa Barbosa Pereira, Edilson Pereira, Média da Silva Barbosa, Sebastião, André Santos, Marisa da Silva Pimentel Barbosa, Isa Coelho, pelas almas de Dino da Silva Teles, Simão dos Santos Pimentel, Sebastiana da Silva Pimentel, família Santo Maia e família Barbosa. Terceiro domingo da Páscoa. O caminho de Emaús é imagem da nossa própria caminhada de fé, muitas vezes marcada por dúvidas, cansaço e desalento, mas também pela presença discreta e fiel do ressuscitado. Ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, nossa esperança se renova, nossos olhos se abrem e nossa vida reencontra sentido. Iniciemos esta celebração pedindo a graça de permanecer com o Senhor, para que sejamos suas testemunhas no mundo. Meus irmãos, com muita alegria, ficamos de pé, nós te entramos. Por sua morte a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem que se descobriu. Meu coração me diz o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor e o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai salmos a seu nome, glorificai-o com louvores. Aleluia. Queridos jovens, queridos irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Neste terceiro domingo da Páscoa, estamos celebrando a vitória de Cristo, que venceu a morte e ressuscitou num corpo glorioso. Que nós também ressuscitemos para uma vida nova em Cristo, através do arrependimento dos nossos pecados e da mudança
por cada intenção apresentadas diante do altar. Peçamos perdão a Deus pelas nossas faltas, em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade, ó, tende piedade, ó,
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nós vamos ouvir a liturgia da palavra. Liturgia da palavra. Aquele que ressuscitou com Cristo anuncia com fé e testemunha com coragem a mudança que ele realizou em sua vida. Primeira leitura. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre nós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, liberando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou a minha vida, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida. Junto de vós, felicidade sem limite. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de nós
uma vez de me deixar entregue à morte. Nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus, durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e defeito, antes da criação do mundo. Ele foi destinado para isso. Neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, com muita alegria, ficamos de pé para a aclamação da Santa Cruz. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras
nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, do terceiro domingo do tempo pascal, apresenta para nós, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, a aparição do Cristo ressuscitado aos 2 discípulos de Emaús. Então vemos que a cidade de Emaús era distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Era necessário caminhar 11 quilômetros até Jerusalém, saindo da cidade de Emaús. Pelo caminho, havia 2 discípulos que conversavam entre eles sobre o que tinha acontecido. Eles conversavam sobre a paixão de Cristo, a condenação de Jesus, a morte de cruz, que Jesus sofreu carregando a pesada cruz no Calvário e foi crucificado, as 7 palavras de Jesus crucificado. Então, meus irmãos e irmãs, o corpo de Jesus que foi colocado no sepulcro, e assim eles conversavam. E Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E eles não perceberam que era Jesus. Eles não reconheceram que era Jesus ressuscitado. E eles então conversavam sobre o que aconteceu. Jesus pergunta: o que estão conversando pelo caminho? O que vocês estão falando, estão conversando? E um dos discípulos, Cleofas,
disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. No primeiro momento, os discípulos de Emaús pensam que Jesus é um forasteiro, um peregrino. Algo semelhante aconteceu com Maria Madalena. Quando Jesus ressuscitado apareceu diante dela, Maria Madalena pensou que Jesus fosse um jardineiro. Somente quando Jesus conversa com ela é que ela vai reconhecer Jesus dizendo Rabone, que quer dizer mestre. Quando os discípulos ouviram a notícia das mulheres que diziam que o corpo de Jesus não estava lá no sepulcro, pois encontraram um sepulcro vazio e um homem vestido de branco que dizia: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E Jesus, ressuscitado, pede aos discípulos que se dirijam para a Galiléia, porque lá eles o verão. No primeiro momento, eles não acreditavam que Jesus tivesse ressuscitado. Pensaram que tivessem levado o corpo de Jesus. Eles pensaram que levaram o corpo de Jesus. E eles foram a Galiléia, e lá na Galiléia aconteceu a aparição do Cristo ressuscitado. E assim, meus irmãos, temos o apóstolo Tomé, que no cenáculo não acreditava que Cristo ressuscitou. Se não colocar as minhas mãos nas suas mãos, se eu não colocar a minha mão do seu lado, eu não acreditarei. E Jesus ressuscitado apareceu a Tomé, dizendo: a paz esteja convosco. Coloca as tuas mãos nas minhas mãos, coloca as tuas mãos do meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados são aqueles que creram sem ter visto. Queridos irmãos e irmãs, nós percebemos nestas aparições do Cristo ressuscitado que eles não identificaram no primeiro instante, no primeiro momento, que era Jesus que estava vivo e glorioso. Eles pensavam que Jesus fosse um forasteiro, ou que fosse algum peregrino, ou que fosse algum jardineiro, ou pensavam que tivessem levado o corpo de Jesus. E assim, meus irmãos e irmãs, na medida em que Jesus se apresentava para eles, caminhando sobre as águas, fazendo a fração do pão, conversando sobre as Escrituras, mostrando as marcas nas mãos e do seu lado aberto, é que os discípulos vão se dando conta, é que eles vão percebendo que é Jesus e reconhecendo Jesus. No caso do Evangelho de hoje, os dois discípulos de Emaús, eles demoraram um pouco para reconhecer Jesus. Eles conversaram com Jesus tudo o que aconteceu, sem saber que eles estavam conversando com Jesus, pois na cabeça deles, no pensamento deles, não era Jesus, era uma outra pessoa que estava ali conversando. Então eles disseram: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que estas coisas aconteceram. As mulheres foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, chegando lá, ninguém o viu. E Jesus disse para eles:
caminhava no deserto, numa terra prometida, e foi picado pela serpente. E Deus pediu a Moisés que esculpisse uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado da picada das serpentes. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, e quem olhava para esta serpente de bronze ficava curado, assim também o Filho de Deus, o Cristo crucificado, todo aquele que olhar para o Cristo na cruz será salvo. Então, meus irmãos e irmãs, temos o livro do profeta Isaías que diz, que uma virgem conceberá e darás a luz a um filho, ele porás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E assim, meus irmãos, Jesus vai explicando as Escrituras para eles. Então vemos aqui que no momento em que eles explicavam para Jesus o que aconteceu, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, eles não percebiam que era Jesus. Agora é Jesus quem está explicando sobre o seu mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, à luz da palavra do Senhor, à luz das Sagradas Escrituras. Uma coisa é nós contarmos, relatar a paixão dolorosa de Cristo e a ressurreição de Cristo sobre o nosso olhar, sobre como nós percebemos, sobre como nós enxergamos este mistério. Outra coisa é nós falarmos de Jesus, anunciar Jesus, tendo como base as Sagradas Escrituras, a revelação de Deus, a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Enquanto eles falavam para Jesus sobre a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, eles não percebiam que era Jesus. Agora, quando Jesus vai falar para eles sobre esta mesma temática, porém, com os olhos da fé, com o olhar da fé, com o olhar espiritual, tendo como base de argumentação as Sagradas Escrituras, mesmo assim eles não reconheciam que era Jesus. Eles não reconheciam que era o Cristo ressuscitado. Porém, aconteceu algo no coração deles, mesmo que eles não identificavam que era Jesus, mesmo que eles não identificavam que era o Cristo, eles sentiam algo diferente no coração. Os seus corações se abraçavam. Uma alegria, um entusiasmo, uma esperança de que as coisas boas vão acontecer, uma perspectiva. Como é bom a gente ter perspectiva de futuro. Não tem coisa pior do que a gente não ter perspectiva de futuro, não ter perspectiva de futuro, pior coisa que tem. E eles sentiram o contrário, perspectiva de futuro, de uma vida nova, de uma vida melhor, de uma melhor qualidade de vida, perspectiva, esperança, entusiasmo, motivação, incentivo. Então eles sentiram este ardor no coração. Os corações deles se abraçavam enquanto Jesus explicava as Escrituras. Enquanto isso, já era o final da tarde, o sol já estava se pondo, iniciava a noite, e eles, vendo Jesus partir, Jesus estava partindo, eles estavam no meio do caminho para Emaús. Um deles disse: Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entrou numa casa, entrou
partido, em que Jesus deu graças e partiu o pão, é que eles vão reconhecer Jesus. Pois antes eles estavam como que cegos, porque não reconhecendo Jesus, não percebendo quem é Jesus, ou desconhecendo quem é Jesus, nós ficamos como que cegos espiritualmente, ficamos vulneráveis, ficamos enfraquecidos espiritualmente. Facilmente vem uma tentação, vem uma desilusão, né? Vem uma tristeza, um pessimismo, uma melancolia, né? Um espírito de competição que começa a tomar conta, isso acontecendo com um vizinho, com um parente, né? Com pessoas, colegas de trabalho, né? E acontece uma guerra silenciosa, né? Uma guerra silenciosa. Né? Há pessoas até que dizem, né? Na expressão popular, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra. A desilusão, né? A perda da esperança, a falta de perspectiva, o pessimismo, né? As contrariedades, as incompreensões, a falta de acolhimento, atitudes desrespeitosas, tudo isso segrega e separa as pessoas, afasta as pessoas. E aí nós só temos Deus para com quem nós podemos contar. Assim nós só temos a Deus, a graça de Deus que nós podemos contar. Porque Deus não nos abandona, Ele caminha conosco, Ele está conosco. No mundo tereis tribulações, no mundo tereis aflições, mas coragem, não tenhas medo, eu estou contigo, eu venci o mundo. Enquanto os nossos olhos estão cegos, nas trevas do pecado, nas trevas do secularismo, nas trevas do ateísmo, vivendo como se Deus não existisse, nos entregando aos vícios, vício de tela, vício do alcoolismo, os vícios das confusões, né, das brigas e contendas e divisões que desestrutura pessoas, que desestrutura famílias, que nos desestrutura. Enquanto nós não reconhecermos Jesus, todas essas coisas serão muito intensas na nossa vida, a ponto até de sermos tentados a desistir da própria vida. Quantas pessoas desistem da própria vida? Quantas pessoas desistem de dar o seu melhor, desistem de investir para o seu crescimento por causa de desilusões, por causa de tristezas, por causa de pessimismo e melancolia. Mas nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, superar essa cegueira. Precisamos buscar um caminho para que os nossos olhos se abram para uma visão espiritual, para que tenhamos uma visão espiritual de que nem a tribulação, nem as provações, nem as perseguições, nem os desafios, as contrariedades, as confusões, os conflitos, nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. Como diz a carta de São Paulo aos Romanos, nada nos separará do amor de Deus, nem tribulação, nem espada, nem ódio, nem dor, pois em Cristo somos mais que vencedores. Quando os nossos olhos se abrem, e qual é o momento em que os nossos olhos se abrem? Quando reconhecemos Jesus, por exemplo, lendo a palavra de Deus, né? Meditando o Evangelho do dia, rezando a liturgia das horas, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, as laudes, as vésperas, as completas, nós encontramos lá a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus,
fazendo a leitura ambulante da palavra do Senhor para conhecer o que Deus pede de cada um de nós. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos Jesus. E precisamos também vivenciar a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, que nos ressuscita para uma vida nova em Cristo. Como disse Jesus, quem comer deste pão viverá eternamente. Quem crer em mim, eu ressuscitarei no último dia. Precisamos reconhecer Jesus na celebração da Santa Missa, da Eucaristia, ouvindo a palavra do Senhor no pão, na mesa da palavra, e se alimentando da Eucaristia, o pão vivo descido do céu, na mesa do altar, e assim reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida, como o nosso Salvador, como aquele que apresenta o caminho que leva ao Pai, o caminho que leva ao reino de Deus, como disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos irmãos, muitas vezes nós não reconhecemos Jesus quando a palavra de Deus, a Bíblia, está lá no nosso quarto, guardada, nós não lemos. Quando temos um terço guardado que ganhamos de presente de alguém, nós não rezamos. Quando temos uma cruz na parede, um crucifixo, pois achamos bonito um objeto sacro, uma imagem de Nossa Senhora, uma imagem de um santo ou um quadro sacro, e nós não percebemos a profundidade e o significado destes objetos sagrados. Ou seja, para perceber quem é Jesus, precisamos de oração, precisamos da penitência, precisamos da sabedoria de Deus, da experiência com a misericórdia de Deus, para que nós saibamos o significado espiritual destas coisas, para que saibamos o significado espiritual. Então vemos, meus irmãos e irmãs, que quando adoramos Jesus na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, quando recebemos o sacramento da comunhão, nos tornando sacrários vivos do Senhor, nós percebemos com mais clareza quem é Jesus. Jesus que não é mais um profeta, Jesus que não é mais um profeta como João Batista, Elias, mas Jesus é o próprio Filho de Deus. É o Verbo que se fez carne. Como disse o apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor: fica conosco, e para Ele permanecer em nós é necessário observar os mandamentos da lei de Deus. O maior mandamento, o amor a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e o amor ao próximo como a ti mesmo. E assim, meus irmãos, para permanecer no amor de Deus, devemos observar os mandamentos. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto sabereis que sois meus discípulos. Amai-vos uns aos outros. É fácil? O que Jesus está pedindo para nós, no mundo em que estamos vivendo, no mundo de conflito, no mundo de guerra, no mundo de desavenças, no mundo de incompreensões, no mundo voltado à concorrência, à competição, o individualismo, o relativismo, tudo em nome da divergência, da guerra, do conflito. Em nome disso, tudo é relativizado, tudo é desacreditado. Nós temos aqui, então, meus irmãos e irmãs, que o desconhecimento de Jesus
misericórdia. Faz com que nós sejamos influenciados pelas coisas do mundo, agindo como o mundo age, agindo como os pagãos agem. E nós, como cristãos batizados, como filhos de Deus, que possuem o dom da fé e que temos a possibilidade, a potencialidade de reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida. Não podemos ter as mesmas atitudes que os pagãos, não podemos ter as mesmas atitudes daqueles que não creem. Não que somos melhores do que os outros, não. Nós somos pecadores, tanto quanto. Nós somos miseráveis, tanto quanto. Nós temos limitações e fragilidades, tanto quanto. Somos tentados, tanto os pagãos são tentados, nós também somos tentados pelo diabo. Nós não somos melhores do que ninguém. Afinal, todos nós somos pecadores, necessitados da misericórdia do Pai. O que eu estou dizendo é que o paganismo, o secularismo, a falta de fé, precisa ser superado por nós, precisa ser superado. A visão espiritual, a visão da sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, pois o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, para não perecermos por falta de conhecimento, precisamos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. A segunda leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, apresenta para nós: vivei respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha nem defeito. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. A vossa fé e a esperança estão em Deus, pois Cristo ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, para que nós também ressuscitemos, como Cristo ressuscitou no juízo final. Então, esta ressurreição em Cristo nos traz a esperança, nos traz a fé, de que se nós lutarmos contra o pecado para resistir à tentação, para fazer a vontade de Deus na nossa vida, como Nossa Senhora disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós teremos a clareza do caminho que precisamos percorrer, precisamos ter clareza, precisamos estar decidido qual é o caminho, qual é o rumo que nós queremos para a nossa vida. Será que nós temos reconhecido Jesus, Deus agindo na nossa vida, os livramentos, a proteção de Deus, um pedido atendido, a providência de Deus agindo, o perdão de Deus acontecendo? Será que nós percebemos estes sinais de Deus no nosso dia a dia? Ou será que nós estamos distraídos, dispersos? Deus está atendendo nossa oração, Deus está nos dando um livramento, Deus está concedendo algo para nós, porque Ele sabe do que nós precisamos e nós nem percebemos, nós nem nos damos conta que é o agir de Deus. Nós racionalizamos, ao invés de confiar na providência de Deus, confiar em Deus, que Deus tem a resposta para tudo. Será que nós temos conseguido
despertando para a fé em Cristo. Foi o que Pedro fez, né? Ao anunciar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus aos judeus em Jerusalém. O apóstolo Pedro abriu os olhos daqueles judeus de Jerusalém ao anunciar que o Cristo que vós crucificaste, ele ressuscitou e está vivo. Como vemos aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, falou à multidão: homens de Israel, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-a das angústias da morte. Por isso, alegrou-se o meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás a minha alma na região dos mortos. Então vemos, meus irmãos, que esta presença do Senhor nos enche de alegria. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Queridos irmãos, assim como o apóstolo Pedro despertou o povo de Israel para viver a nova e eterna aliança que se realiza em Jesus, que é o aprimoramento da antiga lei, é o aperfeiçoamento da antiga lei, apresentando o amor e a caridade que estão acima da lei. Nós vemos aqui, meus irmãos, que nós também somos chamados a fazer o mesmo, dando testemunho de Jesus, como discípulos missionários do Senhor. Que os nossos jovens, que as nossas crianças, ao receberem a primeira comunhão, ao serem batizadas, ao receberem a primeira Eucaristia, os jovens e adultos, ao serem crismados pelo sacramento da confirmação, que os olhos de cada um deles se abram para perceber Jesus, pois antes percebi Jesus numa fé simples, naquela primeira experiência, o primeiro chamado do Senhor, e assim, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a formação cristã, o estudo da palavra de Deus, o conhecimento da revelação de Deus, possam aprofundar o conhecimento de Jesus e amar a Deus com mais profundidade, com mais vigilância, com mais oração, com mais meditação, com mais fé, como rezamos: Senhor, aumentai a nossa fé. Queridos jovens, queridos irmãos, que neste tempo pascal em que celebramos a vitória de Cristo que ressuscitou no corpo glorioso, gloriosamente, e venceu a morte, que nós também possamos ressuscitar como Jesus, através do arrependimento dos nossos pecados, da mudança de vida, se transformando num homem de Deus, numa mulher de Deus. Todos nós somos pecadores, mas eu tenho defeitos, eu tenho limitações, eu cometi tantos erros, eu cometi tantas brechas e erros, me deixei levar pela minha impulsividade, me deixei levar pelos meus vícios, eu não tenho mais jeito. Não podemos pensar assim, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Nós precisamos dar o primeiro passo, que é reconhecer: eu sou pecador. Senhor, tente piedade de mim,
ressuscitado, ele disse: a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo. Os pecados que vós perdoardes serão perdoados, os pecados que não perdoardes serão retidos. Quanto mais pecados e erros perdoados por Deus nós tivermos, melhor será para a nossa salvação. Melhor será para aumentar a luminosidade de Deus, para aumentar a luz de Deus na nossa vida. Oração nunca é demais, meditação nunca é demais, penitência nunca é demais. Tudo que nos aproxima de Deus devemos cultivar em nós. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos estressa, tudo que nos desestabiliza, tudo que nos desumaniza, tudo que coloca maus pensamentos, isto é tentação do diabo. O diabo que só vem para destruir, o diabo que só vem para dividir, o diabo que só vem para desunir. E Deus, Ele vem para salvar, Ele vem para unir. Como disse Jesus, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta. Eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida plenamente. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui celebrando todo domingo esta Santa Missa, às 9 horas da manhã e também às 17 horas no domingo. Temos missa aos sábados às 18h30. Se você quiser participar conosco, ouvir a palavra de Deus, receber Jesus na Eucaristia, se preparando para a primeira comunhão, caso não tenha feito, venha participar conosco e ter essa experiência de recomeço, de mudança de perspectiva, de mudança de vida, adquirir uma visão espiritual. Nós não cuidamos do nosso corpo fazendo musculação, fazendo exercício. Quantas academias nós estão abrindo aqui nesta região de Campo Grande, várias academias abrindo. Nós não cuidamos do nosso corpo para o nosso bem-estar físico, que traz consequência, bem-estar emocional, disposição, disponibilidade, mais firmeza para enfrentar as vicissitudes, as adversidades. Por que não fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa alma diante de uma perda, diante de uma tribulação, diante de uma contrariedade? A gente não agir na impulsividade, mas agir com ternura, agir com mansidão, agir com serenidade, agir em estado de presença de Deus. Isso também é força. Não é só a força do corpo, é necessário a força da alma. Nós estamos aqui para exercitar a nossa alma. Nós estamos aqui nesta academia de oração, aqui na paróquia, celebrando a Santa Missa para fortalecer o nosso espírito. E assim as brigas vão diminuir, os conflitos familiares vão diminuir, nós vamos conseguir dominar os nossos vícios, nós vamos conseguir dizer não àquele vício que está nos incomodando, nós vamos conseguir não ser reativos, ser tão reativos, vamos ser menos reativos às situações das pessoas, porque a nossa atitude será de apaziguamento. Saber apaziguar, saber dialogar, saber trazer a paz, não trazer a guerra, não trazer divisão, mas trazer a paz. Jesus quer que nós sejamos portadores da paz. Quando Jesus disse: eu vim trazer a guerra, vim trazer a guerra porque os discípulos, os fariseus e os mestres da lei confrontavam Jesus, porque Jesus veio trazer a novidade que é a misericórdia do Pai. Mas Jesus, Ele quer nos
Queridos irmãos, queridos jovens, vamos rezar juntos, bem bonito, a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde-há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Iluminados pela luz do Cristo ressuscitado, que caminha conosco e faz arder o nosso coração, elevemos ao Pai as nossas preces, dizendo: fica conosco, Senhor. Acima. Pelo Papa, pelos bispos e por todos os ministros ordenados, para que conduzam o povo de Deus no caminho da fé, da esperança e da comunhão. Rezemos. Fica conosco, Senhor. Por nosso arcebispo cardeal, Dom Moreno de Pesta, que há 17 anos foi repousado como vosso pastor, para que receba de Deus a força do Espírito de Cristo, ressuscitado para conduzir o rebanho de nossa arquidiocese. Rezemos. Fica conosco, Senhor. Pelos que caminham entristecidos, desanimados ou confusos diante das dificuldades da vida, para que encontrem em Cristo luz, sentido e consolação. Rezemos. Fica conosco, Senhor. Pelas nossas comunidades, para que, reunidas em torno da palavra e da mesa eucarística, cresçam de reúno na partilha e na missão. Rezemos. Fica conosco, Senhor. Por todos nós, que não tenhamos medo colocar Cristo toda a nossa vida e esperança, vivendo com coerência a fé que professamos. Rezemos. Fica conosco, Senhor. Pelos nossos jovens, adultos e crianças que se preparam para a primeira comunhão e que se preparam para serem crismados, para que sejam perseverantes na fé, na vivência da fé em Cristo, da Palavra de Deus e na devoção a Nossa Senhora. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela saúde dos nossos irmãos que nos pedem orações, pela saúde de Gabriel, pela saúde de Maria Rita, Vilma Assis, Daniela Vieira, Maísa Barbosa, Edilson Ferreira, Mérida Silva, Sebastião, André Santos, Ilza Coelho, pela nossa saúde, pela minha saúde, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Mãe de misericórdia, acolhei as preces que confiantes vos apresentamos e concedei-nos a graça de
ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é, Santo, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, Santo, Santo é, Santo, Santo, Santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição,
repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos une a um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo, Dom Brani, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício as preces desta família que reunis em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai exaltai a vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Carlos Ellison Pinto, Paulo Roberto Pinto de Oliveira, Maria Hilda, Dejamira Pinto, José Eduardo Lima, Dino da Silva, Simão dos Santos, Sebastiano da Silva, família Santo Maior, Barbosa, Willan Silas, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, cantemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos de Deus, saudai-vos com um gesto de paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz.
Os discípulos reconheceram o Senhor Jesus na fração do pão. Aleluia. Oremos. Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne àqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, podemos ficar sentados e nos finais de bênção. Como discípulos do Senhor, permaneçamos em Sua presença e caminhemos ao lado dos nossos irmãos com espírito de escuta, acolhimento e fraternidade. Queridos irmãos, teremos agora a bênção dos alimentos para a pastoral social. São 13 famílias assistidas pela pastoral social aqui da nossa paróquia. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoai estes alimentos, fruto da benevolência divina e do trabalho humano, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, Rogai por nós. queremos agradecer aos nossos benfeitores pela doação do quilo, pela campanha do quilo. Todo mês recebemos, aqui no início do mês, 1 quilo de alimento não perecível para a preparação das bolsas para as famílias assistidas. Queremos agradecer aos nossos irmãos e irmãs benfeitores por aderir a esta campanha, a campanha do quilo, aqui na nossa paróquia. Lembrando que hoje, após esta Santa Missa, a partir de meio-dia, haverá um delicioso almoço de Páscoa lá na nossa cantina. É R$20 a quentinha, R$20 o almoço. As bebidas e sobremesas serão vendidos separadamente. Então, quem quiser vir almoçar conosco ou levar a sua quentinha, a sua sobremesa, o seu refrigerante, água, só dá uma passadinha lá na nossa cantina. Hoje estamos realizando o nosso almoço de Páscoa para celebrar a Páscoa e, ao mesmo tempo, ajudar nas necessidades aqui da nossa paróquia. Hoje precisamos fazer a contribuição do Corpus Christi, da forania, então por isso estamos lá também realizando este delicioso almoço. O cardápio é coxa e sobrecoxa de frango, arroz, feijão, couve e farofa. Toda quinta-feira acontece a oração do terço de Nossa Senhora, com o grupo do terço aqui na paróquia, toda quinta-feira às 19h30. Toda quinta-feira às 19h30. No dia 25 de abril, sábado, das 8 da manhã até 1h da tarde, haverá o retiro das crianças para a primeira comunhão, com a confissão das crianças e seus pais. E a primeira comunhão das crianças será no próximo domingo, dia 26 de abril, na missa das 9h da manhã. Lembrando que está se aproximando a missa da Crisma com o bispo Dom Tiago. Será no dia 10 de maio, domingo, às 10h da manhã. O bispo Dom Tiago virá crismar alguns jovens e adultos da turma da iniciação cristã de adultos. Então será dia 10 de maio, domingo, às 10h da manhã. Será feita a mensagem de acolhimento
de acolhimento, mensagem de agradecimento, né, à vinda do bispo, aos catequistas, né, e aos padrinhos que aceitaram o convite para ser padrinho. Né? Então, várias mensagens. Mensagem para as mães, né, pelo Dia das Mães, né? Pretendemos, com a ajuda de vocês, né, fazer a distribuição de rosas, de uma rosa para cada mãe que vier para a missa. Né? Será um dia muito bonito para todos nós. Tá? Mas para isso precisamos da indicação para ver aonde tem rosa, né, para a gente fazer rosa para presentear. Tá? Então, de repente, aí da ajuda da paróquia, qual é o caminho, né, para poder encontrar, para poder fazer a bênção das rosas e a distribuição da rosa para as mulheres que são mães. E também rezaremos pelas mães vivas e falecidas, né, no dia 10 de maio, no domingo, no dia 10 de maio, rezando pelas mães vivas e falecidas. Queridos irmãos, queremos agradecer as doações para este almoço que está sendo preparado com muito carinho lá na nossa cozinha da cantina, né, de forma voluntária, por amor a Deus, por amor à Igreja. Queremos agradecer aos nossos irmãos e irmãs pela doação e pela disponibilidade. Que Deus os abençoe abundantemente. Então, meus irmãos, desejamos a todos uma abençoada semana, na paz de Jesus e na ternura de Maria. Temos também a lista das camisas de Corpus Christi. Quem quiser adquirir a camisa, tamanho adulto é R$ 45, tamanho infantil R$ 38. Vou ainda saber quais são os tamanhos da camisa. O prazo é até o dia 17 de maio. O Senhor esteja convosco. Ó Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, vos torne participantes da herança eterna. E vivendo agora eternamente, possais no céu, unidos a Deus, para o mal pela fé, já nos suscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho. E que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.